Tokyo Ghoul é uma série de mangá japonesa que foi escrita e ilustrada por Sui Ishida. A primeira temporada foi lançada no ano de 2014. O anime alcançou uma popularidade exponencialmente absurda e abordou algumas temáticas completamente diferentes do que a gente estava acostumado na época. Embora o final de Tokyo Ghoul RE não agradou a maioria dos fãs, a primeira temporada é algo simplesmente inovador, e é possível extrair algumas mensagens libertárias bem legais em cima da trama que eu gostaria de comentar e compartilhar aqui com vocês. Tokyo Ghoul basicamente traz a história da luta entre humanos e ghouls. Nesse universo, os ghouls se alimentam exclusivamente de humanos, pois sua biologia rejeita qualquer alimento diferente desse, e por isso uma onda de assassinatos acontece na cidade de Tóquio. Protagonizando a série, a gente tem o Kaneki, que ao ser atacado por uma ghoul, acaba sendo salvo por um acidente de vigas, onde a ghoul morre e tem os órgãos dela transplantados no Kaneki para que ele sobreviva. Ao se recuperar e não conseguir se alimentar normalmente, Kaneki percebe que se transformou em metade ghoul e metade humano. Os princípios morais que Kaneki possui impedem que eles se alimentem de humanos e faz com que ele passe por um verdadeiro inferno psicológico. Para suprimir seus instintos e evitar agredir humanos, Kaneki passa a viver na cafeteria Anteiko, um lugar com outros ghouls que também se negam a matar humanos e obtêm outras formas de se alimentar de carne humana sem que seja necessário partir para a violência. No entanto, um dos grandes antagonistas da série não poderia ser outro senão o antagonista da nossa vida real também, que é o governo. Seja na nossa realidade, seja na ficção, o governo disponibiliza para si um aparato executivo altamente treinado e preparado para aplicar as leis e eliminar qualquer incógnita que coloque a nossa hierarquia política governamental em risco. E esse é o trabalho da CCG do anime. Eles seriam como uma espécie de polícia criminalística, criada especialmente para investigação, controle e jurisdição dos ghouls. A CCG, logicamente, age dentro das limitações e do aparato legislativo estatal, e não difere em absolutamente nada do que uma polícia comum é possibilitada de fazer. Por mais que de certo modo a gente acredite que a polícia existe para nossa proteção, esse pensamento não deixa de ser um tanto curioso e até mesmo engraçado. Mas para evitar rodeios desnecessários, é preciso concluir que não. A polícia não existe para a proteção de nós indivíduos pacíficos, e sim para a proteção única e exclusiva do sistema. Se você segue as leis, se você paga seus impostos e obedece bovinamente o governo sem questionar, e a sua residência não está rodeada de criminosos e foras da lei portando fuzis e vendendo maconha, então talvez exista sim uma grande chance da polícia proteger você. Isso se você desconsiderar o fato de que eles não são onipresentes e provavelmente nunca estarão no local exato e na hora exata que você sofrer um assalto. Mas você pode torcer para que no horário exato e na hora exata desse assalto, uma viatura da polícia esteja rondando por perto, ou algo do tipo. Agora, se você é pobre, negro, nasceu na marginalidade da favela, um território de gangues e máfias cuja jurisdição estatal não se aplica lá, eu sinto muito te dizer, mas proteção do Estado é a última coisa que você pode esperar. Na verdade, se a ação do Estado para com a marginalidade fosse apenas de indiferença, eu acredito que a gente não teria muito o que reclamar ou criticar. Mas a relação que existe entre Estado e marginalidade, infelizmente, não pode ser chamada de outra coisa que não seja guerra. Para os agentes e cumpridores da lei, pouco importa se o local está repleto de civis inocentes e trabalhadores pobres que só querem prover o seu sustento. A missão dada é a missão de eliminar traficantes. Então, muitas vezes, todo morador que ficar no caminho até segunda ordem é tido como traficante. E é nesse contexto libertário que o anime Tokyo Ghoul nos traz exemplos de que, para com a marginalidade, não existe nenhuma acepção de pessoas da parte do aparato executivo estatal. Seja um ghoul que mata pessoas, seja um que evita violência, a CCG mal se dá o esforço de saber diferenciar eles. Seja traficante, seja cidadão de bem, a ordem da polícia é apenas a de acabar com o tráfico, e quem estiver entre o fogo cruzado estará constantemente sujeito ao disparo de balas perdidas e ser confundido direto com traficantes apenas por fazer parte daquele ambiente, o ambiente da marginalidade social. Felizmente, nem todos os agentes da lei agem por maldade ou por indiferença para com a marginalidade. Nem todos os agentes da CCG pensam apenas em eliminar qualquer tipo de ghoul em sua frente sem que ele passe por um devido processo legal judiciário. Infelizmente, essa é a forma que o Estado usa para se preservar. Por mais que alguns dos agentes possuam sim um código de ética individual,
e não queiram matar inocentes, a profissão exige que eles concluam a missão, independente deles acharem certo ou errado. Mulheres, idosos, crianças, não existe diferença para o Estado. Quando a missão pede, eles têm que concluir. E vale colocar um ponto também a respeito do tráfico. Proibir o comércio de algo não é competência do Estado fazer. Se armar para proteger sua mercadoria ou seu comércio é algo totalmente legítimo e louvável. Colocada essas duas questões em pauta, é inadmissível qualquer outra defesa ou respaldo ao tráfico, visto que na prática eles não passam de um Estado paralelo, subjugam seus cidadãos, criam e aplicam suas próprias leis, além de disputarem territórios com outras facções, outros tráficos, através da violência, e fazerem conluio com o Estado impedindo a legalização das drogas e beneficiando o monopólio do comércio ilegal. Os políticos ganham, os traficantes ganham, e a polícia, que acredita estar fazendo bem colocando sua vida em risco para matar traficante, nada mais é que uma marionete, uma peça de xadrez descartável nesse jogo político de preservar interesses. Alguns gols realmente matam para sobreviver, porém a maioria deles quer apenas evitar o conflito e arrumar meios alternativos para se preservar sem ter que matar. Sempre se escondendo, sempre sendo caçados, sempre estando a par da sociedade. Esse é o contexto político e socioeconômico de quem mora em território do crime. Por mais que alguns digam que bandido bom é bandido morto, não existe crime se não existe vítima. E para se haver justiça, para se haver uma sociedade equilibrada, é preciso que exista um legítimo processo penal antes que seja aplicada alguma punição contra o infrator. É preciso provar que o indivíduo realizou ações que transgridem ou machucaram outro indivíduo. Sem isso, toda e qualquer aplicação da lei não passa de tirania e controle velado das nossas liberdades. O Japão, país onde ocorre a ambientação do anime, é um local com controle de armas muito alto. Consequentemente, a população comum não tem outra escolha a não ser entregar sua segurança nas mãos do Estado e depender somente deles. Mas já parou para pensar que tanto no contexto do anime quanto da nossa realidade, se os seres humanos pudessem se armar para se proteger, o índice de criminalidade seria bem menor? Se os moradores de Tóquio pudessem se proteger sozinhos, não haveria necessidade da polícia matar ghouls inocentes. Sem contar também que os próprios ghouls pacíficos eram contra os ghouls que matavam. Se tanto os humanos armados quanto os ghouls pacíficos se unissem para conviver em harmonia, a existência da CCG, da polícia e de outras corporações executivas automaticamente se tornaria desnecessária. Mas não é isso que o Estado quer. E é por isso que ele precisa manter com ele o monopólio da proteção. Se os cidadãos se armassem sozinhos, os traficantes malvados não iriam impor regras do que devem ou não devem fazer, e não iriam reivindicar o controle de um território que não é deles. Aliás, se o comércio de drogas não fosse proibido, é evidente que o tráfico seria rapidamente subjugado pela concorrência do livre mercado. Sem contar que é uma ignorância tremenda afirmar sem ter provas que toda milícia do tráfico disputa territórios entre si e subjugam seus moradores. Algumas só querem vender seu produto e se armam para proteger a sua mercadoria. Possuem seu código de moral e protegem os moradores contra ameaças externas. É preciso saber reconhecer que mesmo a maioria do tráfico sendo apenas alguns estados paralelos opressores, existe sim uma pequena minoria que na prática é apenas uma milícia armada protegendo seu comércio. As sociedades marginais e o mercado negro sempre serão por definição o exemplo mais palpável e próximo que a gente tem do agorismo. Embora de fato seja quase imperceptível, existe sim diferença entre o traficante ruim e o suburbano miliciano, entre quem é o cidadão de bem e quem é o membro de facção. Infelizmente, essa acepção de pessoas não existe para o Estado. E será que não existe para nós também? Será que sabemos diferenciar quem é o cidadão bom e quem é o cidadão mau na marginalidade? Será que sabemos julgar com ética o que é certo e o que é errado? Ou simplesmente achamos que por vender algo que está fora da lei ele deve ser julgado e punido, agido com violência e incentivar esse sistema opressor e racista? Sabemos que a melhor e maior arma para se acabar com o Estado é através do agorismo e da contra-economia. E é difícil acharmos um exemplo tão palpável e natural de agorismo quanto da marginalidade social.
O mercado negro, a desobediência civil e a organização em sociedades cujo aparato estatal não tem alcance é sem sombra de dúvidas a forma mais legítima de se enfrentar o Estado, e que esse ataque a indivíduos pacíficos e indiferença para com o crime não passa apenas de medo do Estado de ser exterminado. Só o fato da marginalidade social existir e não ter que depender do Estado para se proteger e subsistir já ameaça o status quo do corpo político. E o ataque a cidadãos inocentes não deve jamais ser aceito como algo certo por nós que, infelizmente, ainda estamos dentro do alcance legal. Quando um policial matar um cidadão de bem, não louve. Quando um traficante morrer sem o seu devido processo legal, não louve também. Você pode achar que isso é o certo, que isso é a lei, e isso pode ser tudo isso mesmo de fato, mas sem dúvidas não é justiça. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscrevam e ativem o sininho. Se inscrevam nos canais e páginas parceiras aqui na descrição. Lembre-se que imposto é roubo, sonegar é legítima defesa e o Estado é uma gangue. Eu espero que Deus abençoe, proteja e guarde você e toda a sua família. E valeu!